quinto ano, aqui é a professora Nilda. Estou aqui para trabalhar com vocês frações em quantidades e medidas, que está na página 211 e 212. O que é que nós temos aí na questão 16? Ele diz: como você dividiria duas tortas entre 3 amigos, de forma que cada um recebesse a mesma quantidade de pedaços? Nós já fizemos algumas questões no nosso livro, em aulas via Zoom, sobre essa questão de fração. Então, primeira coisa que nós temos duas tortas, certo? Então, vejamos aí. Temos uma torta para a gente começar. Quantos amigos nós temos aí? 3 amigos. Então, ele tem aí letra A e letra B. E ele pergunta assim na letra A: quanto cada amigo deveria receber? Então, primeira questão. Se eu considerar apenas uma torta, quanto ele deveria receber? Se são 3 amigos, eu tenho que dividir essa torta em quantos pedaços? Então, vejamos. 1, 2, 3. Se são 3 amigos, a gente divide essa torta em 3 pedaços. Se a gente fosse representar essa primeira torta em uma fração, qual seria essa fração? Lembrando, a fração é composta de numerador, é o valor que fica em cima da barra, e denominador que fica embaixo. Lembrando, no denominador, que é embaixo, é a quantidade total de pedaços. Ok? Então, como ficaria essa fração? Se nós dividimos a torta para os 3 amigos. Eu usei as 3 cores para representar os 3 amigos. Para representar a primeira fração, quantos pedaços cada amigo vai comer? É o que você vai pôr no seu numerador. Quantos pedaços? Em apenas uma torta, ele comeria quantos pedaços, cada amigo? E quantos pedaços tem o total da torta? Você vai registrar. Mas só que ele diz que tem 2 tortas. Os amigos continuam os mesmos, os 3 amigos. Basta você fazer o que eu te sugeri, né? Eu usei as 3 cores para representar os 3 amigos. Então, você vai, mais uma vez, usar essa tabela de cores e você vai observar, porque você pode representar essa questão em 2 frações. A primeira você pode representar usando só uma torta. Como ficaria essa fração? Mas se você usar as 2 tortas, como se elas fossem apenas uma, quantos pedaços você teria? E cada amigo comeria quantos pedaços? Aí você vai ter a fração que você precisa para responder. Como é que você chegou a esse resultado? Você vai explicar. Só que na letra C ele diz assim: e se forem 5 amigos? Se forem 5 amigos, você vai continuar com essa repartição da torta em apenas 3 pedaços? Se são 5 amigos, qual é o correto fazer com a torta? Dividir em quantos pedaços? Então, você repete o procedimento e identifica quais são as 2 frações que dá para representar nessa divisão da torta. Vamos à próxima questão. Nós temos aí o seguinte: a mãe de Moisés comprou 3/5 de uma peça de tecido de 30 metros. Para saber quantos metros sua mãe comprou, Moisés teve que calcular. Ele disse assim: primeiramente, calculo 1/5 de 30, ou seja, a 5ª parte de 30 metros. Então, o que ele pegou? Ele pegou a parte inteira. O que é inteiro? Inteiro é um número que não está no formato de fração. Se nós temos 1/5 de 30, então nós temos o 30 como valor inteiro. Então, ele pegou o 30 e dividiu pelo denominador, que nesse caso é 5. Aí ele dividiu 30 dividido por 5 e ele obteve a resposta 6. E ele disse que depois ele multiplica esse resultado por 3, porque no caso a mãe dele comprou 3/5. Então, por isso que ele multiplicou por 3. Então, fica 3/5 de 30 é igual a 18. Só que você tem na questão 17, você tem várias
frações referente a alguns valores. E você vai fazer o seguinte procedimento. Veja só. Eu vou responder para vocês a letra A. Só que você vai responder as demais questões seguindo esse mesmo modelo. E não só essa questão 17. As próximas questões você vai usar esse mesmo método e tudo dará certo em sua atividade. Observe a letra A. Ele diz que nós temos 2/5. Aí está, os 2/5. Só que ele diz que é de quanto? De 60. Então, nós temos aí 2/5 de 60. Desses valores que nós temos, qual é o valor inteiro? Observe, o 60. O 60 é o valor inteiro, ele não está no formato de fração, então ele é inteiro. Então, a gente pega esse 60, tá? A gente vai usar o 60, olha só. Usamos o 60 e vamos dividir pelo, denominador. E nesse caso, o denominador é 5. Então, a gente registra aqui, 60, que é o número inteiro, dividido pelo denominador, que é 5. Aí, quanto que dá essa resposta? Olha só, essa resposta dá 12. Agora que você dividiu o número inteiro pelo denominador e você encontrou 12 como resposta, você vai usar esse resultado 12 e vai, multiplicar pelo numerador. Quem é o numerador? Olha lá, o 2. E aí você coloca aqui. Agora você tem 12 vezes 2, que é igual a 24 metros. Por que eu usei metros? Porque no comando da questão, da letra A, ele está dizendo que são 2/5 de 60 metros. Então, o resultado também tem que vir acompanhado da medida padrão. Você vai usar esse mesmo procedimento com as outras alternativas. Você tem até a letra F para fazer esse cálculo. Pegar o número inteiro, dividir pelo denominador. Esse resultado você multiplica pelo numerador e assim você vai obter o resultado que você precisa. Vamos à próxima? Agora nós temos aí Zutonei. Se você não sabe, Zutonei é o nome de um dos autores do seu livro de matemática. O Zutonei está lendo um livro que tem um total de 340 páginas. Ele já leu 3/17 de páginas. Só que na letra A, ele diz assim, quantas páginas Zutonei já leu? Como fazer isso? Primeira coisa, qual é a fração que o comando nos apresentou? Ele nos apresentou aí, 3/17. Mas de um total de quanto? Quantas páginas tem esse livro? Esse livro tem 340 páginas. Quando a gente olha, né, essa informação, o que é que nós percebemos? Qual é o valor inteiro? Qual é o valor que não é uma fração? Então, a gente percebe que o valor que não é uma fração é o 340. Então, a gente pega o 340 e a gente vai dividir pelo denominador, que nesse caso aqui é o 17. Então, você vai fazer essa conta e você vai descobrir quanto que dá 340 dividido por 17. Assim que você descobrir esse valor, você vai colocá-lo aqui embaixo, e você vai multiplicar pelo numerador, que nesse caso é o 3. E você coloca ele aqui. Agora é só multiplicar e você vai descobrir quantas páginas o Zutonei já leu desse livro, já que ele disse que leu 3/17. Mas na letra B, ele te diz assim, quantas páginas faltam, né, para ele terminar o livro? Como é que você vai fazer isso? Você acabou de descobrir quantas páginas ele já leu. E você sabe que o livro tem um total de 340 páginas. Qual é o cálculo? Adição ou subtração? Para saber o que ainda falta para ler.
Pense e responda lá. Faz a continha, você vai pensar, ele já leu. Se ele já leu, vai ser mais ou menos dos 340? Vamos à próxima questão. Avalie cada situação e responda. Nós temos aí duas situações em relação a bolas de Natal. Na letra A, nós temos 3/6 de 90 bolas de Natal. E na letra B, 1/2 de 90 bolas de Natal. A sua missão é fazer aquele cálculo que eu já mostrei para vocês 2 vezes. Ó, você vai pegar os 3/6 de 90 bolas, que é o que estão mostrando aí. Então, você vai pegar esse 90, vai dividir pelo denominador. Essa resposta que você encontrar, você multiplica pelo numerador e vai dar tudo certo. Basta você usar o mesmo procedimento e vai responder as questões certinhas. E na letra C, ele te pergunta assim, qual das duas frações correspondem à maior quantidade? Você vai comparar os resultados e você vai observar se tem algum resultado maior que o outro ou se tem algum outro nome que você aprendeu na aula via Zoom, ok? Olha só aí, 90, ó, que vai dividir pelo denominador, que vai dar, eu não sei quanto, é você que vai descobrir. Você pega esse valor que você descobriu, multiplica pelo numerador, que é o 3, e você vai achar aí um resultado. Você vai fazer bonitinho, vai dar tudo certo. Próxima questão, nós temos aí o pai de Jarlan, foi convidado para assistir a uma palestra com outros 56 funcionários da empresa. Quando ele voltou para casa, sua esposa perguntou quantos haviam ido à palestra. Ele respondeu que apenas 4/7 estavam presentes. Quantos funcionários compareceram? É aquele mesmo procedimento. 4/7 de 56 funcionários. Você vai fazer aquele cálculo que eu já mostrei qual é o procedimento e você vai descobrir quantos funcionários não compareceram a essa reunião, a essa palestra. Agora nós temos aqui para você mais uma vez utilizar o mesmo procedimento. Vai ser muito fácil. Só que tem palavras importantes em cada alternativa. Observe a letra A. Ele diz assim, quantos minutos existem em uma hora? Uma hora são quantos minutos? Então, ó, essa letra A você nem vai precisar calcular. Basta você dizer quantos minutos tem uma hora. Coloca lá. Na letra B, ele diz assim, 1/4 de hora. Tem quantos minutos? Qual é a palavra mágica aí? É hora. Hora. Então, vai ser 1/4. Você vai trocar essa palavra hora pelo valor que você vai utilizar para dividir. Uma hora são quantos minutos? Então, você vai trocar essa palavra hora por essa quantidade de minutos. Na letra C, mais uma vez, nós temos aí quanto é 1/6 de hora. Então, uma hora tem quantos minutos? Vai trocar essa palavra pelo número e vai realizar aquele cálculo que eu já expliquei para você. Na letra D, vem uma palavra diferente, ó. Na letra D vem a palavra metro e ele diz quanto vale 1/2, né? Ó, quanto vale meio metro, que esse 1/2 aí de metro é em centímetros. Então, quanto vale meio metro em centímetros? Você tem que lembrar que metro, né? 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, você vai trocar essa palavra metro por 100, pelo número 100. E vai realizar aquele cálculo que você já sabe como fazer. Na letra E, tem aí uma palavrinha, ó, é a palavra quilo. E a pergunta é, quanto é 1/5 de 1 quilo em gramas? Então, 1 quilo são quantas gramas, né? São 1000 gramas. Então, no lugar dessa palavra aí de 1 quilo, você vai fazer o cálculo 1/5 de 1000. E assim você vai descobrir quanto que é esse valor. E na letra F, nós temos aí a palavra litro. E ele pergunta, 1/4 de 1 litro tem quantos mililitros? Então, se você dividir 1 litro, tem 1000 mililitros.
Se você dividir 1.000 por 4, quanto que dá? E é só multiplicar pelo numerador esse resultado. Você já vai concluir sua tarefa fácil, fácil. E, para finalizar, ele traz aí um desafio para você. Ele diz assim: hoje fala-se muito em desemprego. Em certo estado brasileiro, foi demitido 1/8 dos 640 empregados de uma montadora automotiva. Se em vez disso a montadora tivesse demitido 3/16, haveria mais ou menos demissões? Se você tiver a ideia assim legal, você pode responder até sem fazer esse cálculo, mas se você não estiver convicto da sua resposta, melhor você fazer esses 2 cálculos e verificar se eles demitirem 3/16, haveria mais ou menos demitidos em relação a 1/8 desse valor. Faça seu cálculo, tenha sucesso, não só agora, mas também no seu futuro. Até a próxima aula. Tchau!